Olá, olá! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Eu, Dona de Mim. Aqui eu mostro que ser dona de si é ter cada vez mais conhecimento das possibilidades, para que assim você tenha verdadeira liberdade de escolha. Eu sou a doutora Melina Sarmento, médica, ginecologista e obstetra há 15 anos. Hoje atuo no município de Capão da Canoa com os atendimentos presenciais, com foco em fertilidade, sexualidade e no cuidado da saúde da mulher 40+, e também com os atendimentos cirúrgicos na cidade de Porto Alegre, aqui é a capital do nosso estado. Hoje, então, falaremos de um episódio muito especial para mim, é algo que na minha prática diária realmente é muito intensa a quantidade de pacientes que eu tenho com essa patologia, então eu trouxe, também alguém muito especial para conversar. O nome desse episódio, então, é Endometriose, quando e por que motivo devemos partir para a cirurgia. E eu trago, então, o meu amigo, a gente estava aqui tentando fazer o cálculo de quanto tempo que a gente se conhece, né, Dr. Douglas Ribeiro, né, uma honra, um prazer, uma felicidade ter você comigo, né, no meu podcast para falar sobre endometriose, que hoje de fato é algo que você trabalha muito, né. O Dr. Douglas, ele é médico ginecologista com pós-graduação e mestrado em cirurgia minimamente invasiva. Ele atua hoje com foco em cirurgias ginecológicas de alta complexidade e com ênfase em procedimentos com assistência robótica. Dr. Douglas, conversa um pouquinho com a gente, fala um pouquinho de você. Muito bem, muito obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui. E é verdade, eu e a Melina nos conhecemos já faz uns 12 anos, mais ou menos. Nossa história começou aqui em Porto Alegre, numa época que eu trabalhava em Capão da Canoa, e a vida mudou e eu acabei vindo morar em Porto Alegre e trabalhar somente aqui hoje, e ela foi para Capão. E a gente acaba tendo essa parceria de quando a gente precisa de algum procedimento com um pouco mais de complexidade, trazer para a gente fazer a cirurgia aqui em Porto Alegre. Meu grande parceiro, meu amigo, eu vou ficar até amanhã aqui falando bem dele, porque assim, é a minha paixão, Dr. Douglas. Eu sempre digo, as minhas pacientes que precisam de cirurgia hoje, como a gente falou, a nossa história é longa, né, Douglas? Então a gente já teve várias parcerias dentro da obstetrícia, eu sigo fazendo ainda obstetrícia, o Dr. Douglas hoje faz só cirurgia ginecológica. Então dentro dessa parceria sempre é aquela coisa de passar paciente para ele, né, discutir casos. O Dr. Douglas também já foi professor, agora tu tá atuando como professor ainda em alguma faculdade? Eu trabalhei até o meio do ano agora na Unicinos, né, fui professor de prática cirúrgica da Unicinos e acabou que pelo excesso de cirurgias e muitas atividades, agora em julho eu parei um pouquinho com os residentes lá, acaba que a gente ainda tem um viés de estar sempre com eles, acompanhando, mas oficialmente agora não estou mais dando aula para eles. É porque é muito assediado, na verdade, né? De muitas pacientes, inclusive muitas das minhas pacientes, sempre que precisam de qualquer cirurgia ginecológica, hoje eu me afastei dessa prática cirúrgica e passo minhas pacientes para ele, eu sempre digo, Douglas, para elas, olha, eu já entreguei a minha mãe pro Dr. Douglas, e é verdade, o Dr. Douglas já operou a minha mãe. Eu disse, gente, ele que me cuida, ele nem faz um monte de coisa, e quando é pra mim, eu disse, não, tu vai fazer, né, em mim, porque eu quero que seja você, de tanto que a gente tem de tanto que eu tenho esse grau de confiança em ti, Douglas, então aí elas vêm tranquilas, né, então se a doutora mandou a mãe dela pro Dr. Douglas, né, então eu também posso ir, e funciona muito bem. Douglas, então, falando sobre o tema hoje, o que eu queria trazer pra gente? Essa doença tão, prevalente e que foi tão subjugada por tanto tempo, né, Douglas? Eu acho que, graças a Deus, né, a gente tem aí 2025, muitos estudos, muita tecnologia, né? A gente tem a internet aí todo tempo, então a gente tem acesso aos novos estudos, assim, o tempo todo. E a endometriose acabou, né, surgindo como uma doença que a gente tem hoje condição de ajudar muito mais e de diagnosticar também, né, Douglas? Então, assim, a gente sabe que a endometriose hoje ela atinge 1 em cada 10 mulheres, né, no mundo. Isso são mais ou menos 190 milhões de mulheres. E no Brasil isso seria de 6 a 7 milhões, né, o que equivale a mais ou menos 10 a 15% da população feminina. É muita coisa, né, Douglas? Como é que é na tua prática aí do consultório, Douglas, e dentro de todas essas cirurgias que tu faz hoje? Qual é a prevalência? O que tu acha, assim, o que tu mais vê, assim, de endometriose? Me conta um pouquinho. Hoje a gente pega endometriose em todas as faixas etárias.
o interessante é que hoje a mulher está um pouco mais informada, os colegas médicos também, porque até pouquíssimo tempo a média para uma paciente que descobria que tinha sintomas, até ela descobrir endometriose, a gente levava 7 anos. Isso era uma média mais ou menos. Então, a paciente muitas vezes chegava para a gente já com mais de 30 anos e com uma história de ter passado a adolescência, a vida adulta jovem sofrendo. E era meio que normalizado, né? É normal ter cólica, é normal ficar de cama quando está menstruada, é normal ter dificuldade para engravidar, essa paciente. Isso ficava um pouco debaixo da normalização. Hoje não. Hoje eu consigo, por exemplo, começar atendimentos de pacientes aos 14 anos de idade e devolver para essa paciente qualidade de vida ao longo da vida toda. Mas, infelizmente, a gente ainda pega, por exemplo, pacientes que estão com 40, 42, 45, às vezes até 50, que passaram boa parte da vida lutando e que agora, então, os colegas acabam encaminhando para a gente quando, às vezes, precisa fazer o tratamento cirúrgico, né? Pois é, sabe que é uma coisa que eu vejo muito no consultório e graças a Deus, isso também, o fato que eu falo da internet, né, de quanta informação está disponível. Claro, nem toda a informação é de qualidade, mas há um burburinho, há um barulho em relação à endometriose, então as pessoas vão atrás de tentar entender, poxa, estou com cólica e vou ver se é endometriose. Uma coisa interessante, né, Douglas, que a gente vê é que não quer dizer que você tenha exames normais, uma ressonância magnética normal, que você não tem endometriose, por exemplo, né, ou uma ecografia, né, especializada para ver endometriose negativa que você não tenha. Eu tenho vários pacientes jovens, né, principalmente de 14, de 15, de 16, que a mãe traz achando que não é nada, e aí eu falo para ela, olha, essa cólica da maneira como tu estás me referindo, pode ser sim endometriose, vamos fazer os exames, e a gente pode ser que não veja realmente, que tem algum foco já na ressonância, mas isso não quer dizer que ela não tenha. E eu tenho várias histórias, acredito que tu também, de pacientes que têm uma ressonância negativa e a gente trata da maneira que a gente trata hoje com um tratamento clínico, que ainda não precisa de cirurgia, né? E a paciente responde muito bem, né? E esse tratamento clínico para endometriose hoje, existem medicamentos, existe também a mudança de qualidade de vida, acho que a parte de nutrição entra forte, né? Eu tenho nutricionistas parceiras minhas que uma delas é especializada em endometriose, então realmente não quer dizer que tu tenha exames negativos, que tu realmente não tem endometriose, né? Tu também vê isso no consultório. Isso é bem importante, isso mudou bastante. Porque antigamente a gente ficava pautado na confirmação de um exame de imagem, ou mesmo de uma vídeo que identificasse a lesão. Então, o paciente tinha sintoma, tu pediu uma eco, uma ressonância, não vinha nada, tu falava para o paciente que ela não tinha. E hoje a gente sabe que o diagnóstico da endometriose ele é clínico. Então, paciente com sintomas, exame físico, você pode fechar o diagnóstico e iniciar tratamento mesmo que ela não tenha exames. Agora, se você fez o diagnóstico e o exame confirmou suspeita alta de ter uma lesão, ótimo, a gente então está indo para o caminho certo, mas um exame normal, como você acabou de dizer, não exclui o diagnóstico. E tem a questão do teste terapêutico. Tu achou que tu iniciou uma medicação, mudança do estilo de vida, alimentação anti-inflamatória, atividade física, e a paciente volta para te dizer, olha, melhorei 80% em 2 meses, melhorei 90% em 6 meses. Tá no caminho certo. Tem paciente que melhora muito, eu não sei se tu vê, porque a gente quando inicia um tratamento assim, ou sem exames, ou com exame negativo, é um teste, né? E a gente vai ver, porque a gente sabe que cólicas tem intestino ali, tem algumas outras coisas que pode também causar aquele sintoma, e é incrível quanto a paciente volta quase zerada, principalmente as jovens, bem jovens, né? Porque como a gente sabe que a endometriose, ela tem a ver também com quantos ciclos aquela paciente teve, né? Que a paciente com muito mais idade, então ela ficou sem nenhum método de bloqueio, ou mesmo bloqueada, a gente sabe que a endometriose, ela progride. Uma pacientinha mais jovem, em tese, ela tem menos tempo de vida menstrual, né? Então, de repente, ela tem realmente menos focos, ou uma endometriose mais branda, né? Elas melhoram muito. Então, para ti, que tem sintomas de cólica, que realmente estudou, leu e viu que pode ser endometriose, procure um profissional, né, Dr. Douglas, e tire essa dúvida, porque você pode passar por um tratamento
assim, mudança de estilo de vida, realmente orientações de alimentação, e tu vai ter uma resposta muito boa e vai viver melhor, como o Dr. Douglas falou, para o resto da tua vida, né? Então não sufoque essa dor, ou não pense que que ela não vai ser validada hoje, né? Procure um profissional que ele vai realmente dar valor para isso e te ajudar, né, Dr. Douglas? Exato. Eu acho que é super importante a paciente que começou um diagnóstico de endometriose, que ela faça o acompanhamento. A endometriose, eu tenho um viés porque eu acabo recebendo já as pacientes dos colegas já com casos avançados e que muitas vezes estão com acometimento do intestino ou da bexiga, dos ureteres, ou até mesmo quando ela tem uma dificuldade para engravidar. E a gente sabe que hoje, quando tu pega um casal infértil e começa a pesquisar, em até 30% a 40% desses casais, você vai encontrar a endometriose tendo alguma relação com essa dificuldade. Então, teve um diagnóstico, acompanhe ao longo do tempo. O que não pode é você ter o diagnóstico e abandonar tratamento, porque aí sim, quando você tem sintomas realmente importantes, às vezes já tem que fazer uma cirurgia que é muito maior. Hoje, por menor que seja a cirurgia de endometriose, é uma cirurgia multiprofissional, né? Então, é uma cirurgia que entra o ginecologista, às vezes o cirurgião geral, o prócto, que é o médico que cuida do intestino, o uro, que é o médico que cuida da bexiga. Então, cada vez mais a gente está entendendo que essa doença é uma doença que exige vários acompanhamentos, quando a gente fala de cirurgia. Mas quando a gente fala de tratamento clínico, também. Então, é uma paciente que muitas vezes vai precisar do ginecologista, do fisioterapeuta, do nutricionista, em alguns casos de dor, acupuntura, ambulatório de dor crônica. Então, quando a gente vê a paciente que tem os melhores resultados, são aquelas que conseguem entender que é uma doença crônica e que o acompanhamento dela não é pontual. Segue, faz o acompanhamento direitinho, mudança de estilo de vida. Eu falo muito para as pacientes assim, imagina que tu tem um diabetes que precisa usar insulina. Se tu começar o tratamento e parar, a doença vai te trazer problema. Então, tu tem que, pro resto da vida, seguir algum tipo de acompanhamento. Isso é importante, né? A endometriose, ela não tem cura, mas isso não é um significado de que você vai viver mal, né? A paciente que não sabe muito sobre isso, você não vai morrer disso, né? Mas é algo que vai precisar da tua atenção, como qualquer outra doença que não tem cura. Existem doenças de pele que não tem cura e é super chato de acompanhar e você tem tratamento. Existem a hipertensão, o diabetes, como o doutor falou, eu dou esses exemplos da pressão alta do diabetes também. Você precisa estar sempre cuidando. Sempre de olho, porque se você deixa, ela progride e aí ela vai realmente te causar uma vida ruim, né? E com consequências lá no futuro. Uma coisa que não se fala muito, né, Douglas, eu que trabalho com a fertilidade, é a questão da adenomiose, né? A adenomiose também entra dentro, né, desse diagnóstico de endometriose e a importância da gente fazer a esteroscopia também para identificar, né, algumas outras patologias ali dentro do útero, falando em fertilidade. E também é um exame que tu faz, né, Douglas? Então, queria que tu falasse para mim um pouquinho, porque quando eu mando para ti as pacientes para esteroscopia, elas ficam um pouco com medo, né? E aí, como que é esse exame, assim, no sentido de que ela pode fazer o exame assim como a vídeo, né? Queria que tu falasse um pouquinho da tua prática, para elas não ficarem também com isso muito no imaginário, né? Que eu digo para elas, olha, você faz a cirurgia de manhã, você vai embora de tarde, a recuperação é diferente, né? Então, desmistificar um pouco sobre a esteroscopia, né? Para que a gente pede, vou deixar para você falar, e um pouquinho sobre a vídeo e como é que é a abordagem e a recuperação, conta um pouquinho pra gente. Quando a gente pega o paciente que tem o quadro de infertilidade, o paciente não está conseguindo engravidar, foram feitos exames de sangue, investigados possíveis doenças, investigou o fator masculino e tá tudo bem com a parte masculina. Muitas vezes chega num ponto que a gente fala, vamos fazer uma vídeo e uma histero. Por que hoje a gente faz esse exame complementar? A esteroscopia, ele é um procedimento que eu costumo comparar com a endoscopia ou com a colonoscopia. É um aparelhinho que é mais ou menos da grossura de uma caneta, que tem uma câmera na ponta. Com esse aparelho, a gente entra pela vagina e a gente consegue ver a cavidade uterina. Eu consigo avaliar se o endométrio, que é a camada que recobre o útero e que vai receber o embrião, se ele tem uma espessura adequada,
se ele está com um aspecto bom, se ele tem um aspecto de uma inflamação ou de uma infecção, se ele está homogêneo, se ele está lisinho, se ele tem irregularidades. A gente consegue ver também se esse útero não tem, por exemplo, alguma patologia que dificulta a gravidez. Um pólipo, que é uma lesão que cresce ali dentro, os próprios miomas. Na maioria das vezes, se a gente identifica um pólipo ou um mioma, a gente consegue tirar. A gente já consegue, isso já é resolvido. Mas quando a gente fala de infertilidade, hoje em dia existe um exame chamado imunohistoquímica para infertilidade. A gente pega um pedacinho dessa camada interna e ali a gente consegue avaliar se por acaso, por exemplo, o corpo dessa paciente está produzindo anticorpos que podem atacar o espermatozoide ou embrião e muitas vezes até impedir a gestação ou até provocar um aborto. E a gente sabe que hoje isso é tratável. Então, às vezes, o que está segurando uma gravidez é essa patologia. E aí, muitas vezes, então, se a paciente chega para a gente para fazer essa investigação, a gente já faz combinado. A gente faz a esteroscopia, que é essa avaliação por baixo, e na sequência, a gente avalia a pelve da paciente. A gente entra com uma câmerazinha do tamanho de uma caneta pelo umbigo da paciente. A paciente fica assim, por que tem que ser no umbigo? Porque é um lugar de uma cicatriz natural e a gente consegue aproveitar uma dobrinha ali do umbigo e depois esconde, não fica marca. Com essa câmera a gente consegue ver se o útero dessa paciente está numa posição anatômica, se as trompas estão anatômicas, se elas estão dilatadas, se elas estão entupidas. Muitas vezes, se ela está grudada ou longe do ovário, nessa cirurgia a gente consegue devolver a anatomia para o lugar e a gente consegue avaliar a função dessas trompas. A gente consegue pôr um líquido cor azul que entra pelo útero e colore essas trompas. E a gente consegue dizer para essa paciente, olha, teu endométrio está assim, 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 você tem ou não produção de anticorpos contra, suas trompas estão funcionando ou não, se não estavam, a gente conseguiu resolver e agora estão funcionando. Então, muitas vezes, esse é um procedimento casado, esteroscopia e vídeo para infertilidade, que não só te dá a resposta, mas às vezes já te dá o tratamento e a solução. Então, se era ali, a gente resolveu. Exatamente. É um procedimento ambulatorial, o paciente chega. Esses 2 procedimentos levam, em média, 1h30 para fazer, 2 horas no máximo. O paciente termina a cirurgia, sala de recuperação por 3 a 4 horas, ela vai para casa no mesmo dia. No mesmo dia ela pode chegar em casa, tomar banho, andar, caminhar, fica com 2 ou 3 furinhos ali, com um pontinho, num cortinho de meio centímetro. Uma semana depois ela está liberada para voltar às suas atividades e muitas vezes está aí a resolução da dificuldade para engravidar. Enquanto o Dr. Douglas falava aqui, eu estava sorrindo e pensando na carinha de cada paciente que a gente junto conseguiu devolver essa fertilidade e essas pacientes hoje estão grávidas, algumas já ganharam, algumas estão no meu pré-natal agora. Então é algo muito acessível a partir do momento que essa paciente é diagnosticada, né? Eu acabo fazendo isso no consultório, diagnostico, preparo elas. O último momento, de fato, é o momento cirúrgico, né? A minha paciente, quando vai para ti, ela já está pronta, eu já fiz todo o tratamento clínico, as minhas nútrias já entraram, a gente já avaliou o marido está pronto. Essa paciente opera e está liberada para as tentativas e são vários casos, né? Eu estava aqui sorrindo e agora há pouco tempo a gente teve uma paciente, antes da gravação, estava falando para o doutor aqui. Exato. E a gente acabou não se falando sobre ela, uma paciente de 40 anos, que tinha um mau passado obstétrico, assim, e que o que ainda não tinham feito com ela antes dela chegar comigo é avaliar essa cavidade, né? E de fato, ela estava com a cavidade com uma infecção, e aí o Dr. Douglas já tratou, né? Já mandou ela para mim tratada, e ela já chegou grávida depois para mim, foi muito rápido, né? Então é uma bênção, porque na verdade são pacientes que têm situações tratáveis, né, Dr. Douglas? Exato. E que muitas vezes vai passar despercebido por algum profissional daqui a pouco que não é especialista nisso, né? Então a gente tem como ajudar, então procure, né? Eu volto a dizer, não deixe passar, tanto assim se você tá há um tempo tentando engravidar e não consegue, principalmente se tem associação com dor na relação, né, que é muito comum, dor na evacuação às vezes, dor principalmente no período menstrual, mas não é só no período menstrual, né, Dr. Douglas, às vezes, porque tem aderências. Então é importante, porque de fato a gente vê isso dar certo todo dia, né,
E esse meu sorriso é porque eu fico lembrando realmente da carinha delas, e é muito legal poder contar contigo para isso, Douglas, porque não é qualquer cirurgião que eu vou entregar a minha paciente da fertilidade, né, Douglas? Porque tem um viés diferente na paciente da fertilidade. Você tem que cuidar muito mais desse ovário, né? Você não vai tirar partes desse ovário, você vai ter que preservar, né? Esse olhar é importante, né, Douglas? Fala para nós. Quando a gente pega a paciente que tem endometriose e que está envolvida num processo de infertilidade, o que a gente entende? A gente tem que avaliar se essa endometriose está nos ovários, se ela está atrás do útero, na frente do útero, nas trompas. Baseado nisso, a gente entende que essa é uma cirurgia de alta complexidade e por isso hoje existe, por exemplo, a questão da assistência robótica. Eu costumo brincar com as pacientes assim, o que é o robô quando a gente compara com a cirurgia por vídeo normal? Cirurgia por vídeo normal, a gente tem duas pinças retas que estão ali para fazer a cirurgia, só que a pelve ela é toda redonda, ela tem volume. Com o robô, as pinças fazem curva. E a endometriose, quando a gente vai tratar, eu costumo comparar com uma laranja. Tu não pode cascar tão superficial que deixa a casca, mas também não pode cascar tão profundo que chega na polpa. Então, quanto mais precisão, quanto mais delicadeza, quanto mais agilidade no sentido de pegar todos os focos de endometriose, melhor. O que a gente sabe hoje? Uma paciente que tem as trompas funcionantes, parcial ou total, que tem endometriose e está com um quadro de infertilidade. Essa endometriose, ela cria um ambiente hostil, mais ácido. E essa acidez inflama e ela é ruim para o óvulo e para o espermatozoide. Então, quando a gente faz a cirurgia da endometriose, a gente melhora a fertilidade. Quando essa endometriose está no ovário, a gente tem que ter o máximo de cuidado para que a gente retire somente a lesão que tem endometriose e poupe todo o restante do ovário dela, porque ali estão os óvulos e se a gente entrar ali cortando de qualquer jeito, sem delicadeza, sem precisão, a gente diminui a reserva ovariana dessas pacientes. Então, hoje, quando uma paciente chega e ela é uma paciente relativamente jovem, que tem uma certa função das trompas e ela quer fazer uma cirurgia para endometriose, a gente vai avaliar, ver se é um caso que, por exemplo, precisa fazer um congelamento de óvulos para guardar óvulos dela, dependendo da quantidade de cirurgia que a gente vai fazer. Então, a gente discute tudo isso com a paciente e, depois de definido esse passo, então, a gente vai para a cirurgia. Então, a gente tem que ter sempre esse olhar de preservar. Costumo brincar que, culturalmente, a mulher aprendeu que perder um ovário está tudo bem. Se a gente chegar para um homem e dizer para ele assim, tu vai perder um testículo, é um terror. Agora, a mulher fala, com frequência eu recebo pacientes que falam assim, eu tive um cisto no ovário quando eu tinha 16 anos e eu tirei o ovário. Como assim tirou o ovário? Tem que fazer uma cirurgia que preserve o ovário, que tire só o cisto, né? Então a gente tem que pensar hoje que a gente tem que preservar o ovário das pacientes, né? Mesmo antes, eu agora me lembrei de uma paciente minha que a gente fez a cirurgia dela juntos, e era uma paciente jovem, eu acho que 20 e poucos anos, assim, e era um cisto benigno e tal, e eu lembro o trabalhão que deu para descascar, né? E a gente ficou um tempão e tal, para preservar aquele ovário, porque a coisa mais fácil de um cirurgião que não tem esse olhar para a fertilidade, de repente, é claro, acredito que hoje a maioria dos colegas já tem esse olhar, esse cuidado, mas eu confio em ti e envio meus pacientes para ti. Nesse caso, estávamos juntos na cirurgia. E aí, aquela vontade que dá, porque é tão mais fácil, né? E aí, nossa, e a gente ficou ali e tal, e demorou muito mais. E aí, a paciente saiu jovenzinha, com seus 21 anos e os seus ovarinhos bonitinhos, e a gente tirou só o cisto, né? Exatamente. Esse olhar é muito importante. E acredito que sim, a questão da robótica vem nesse sentido, né? Falando um pouquinho, Douglas, que às vezes também tu acaba fazendo cirurgias maiores, né, esterectomia, né, em função de endometriose ou não. Quando aí que às vezes numa mulher com mais idade, né, e falando depois em reposição hormonal, talvez seja interessante tirar esse útero, né, e também isso se faz melhor com a robótica? Me fala um pouquinho daí da Esterec, quando é que ela é indicada aí dentro do quadro de endometriose?
Isso. Hoje a gente pensa assim, ó, o paciente tem um quadro de adenomiose. Ela cresceu, ela vai modificando o útero dessa paciente ao longo da vida. E muitas vezes essa paciente chega pra gente numa situação ali de 40 e poucos anos, já com um volume uterino 3, 4, 5 vezes o volume normal do útero. Já tentou vários tratamentos, já usou várias medicações, começa a ter muita cólica, muito sangramento, muita dor. E aí, talvez nesse caso, sim, por que não a cirurgia um pouco maior, que seria a retirada do útero? Os pacientes ainda têm muito medo de tirar o útero e não ter mais libido, ou elas acham que tirando o útero a gente vai colocar elas numa situação de menopausa, e na verdade não. O útero, ele é um órgão que sangra, que tem a função da gestação, mas a função hormonal está tudo nos ovários. Agora, na maioria das vezes, essas pacientes, a gente consegue fazer essa cirurgia pela via minimamente invasiva, que é a vídeo convencional. E só de fazer pela via minimamente invasiva, quando a gente compara com a do corte, essa paciente já tem menos dor, menos tempo de internação, menos risco de infecção. Agora, quando a gente pega um caso que a paciente tem um útero com volume muito grande, às vezes úteros de 1 quilo, 1,5 kg, ou que tem um quadro de endometriose que envolve bexiga, ureter, intestino, aí sim a cirurgia que se tornou de maior complexidade tem benefício sim a gente pensar na cirurgia robótica, por conta que o robô vai ter uma precisão maior, uma delicadeza maior, e a gente tem que pensar que ali atrás da pelve está passando os nervos que controlam a capacidade de fazer xixi, a capacidade de contenção das fezes e de eliminar as fezes, a sensibilidade das pernas. Ali tem vasos, tem a própria ureter, que é o canal que liga o rim na bexiga, e que lesões nesses órgãos podem trazer sequelas, podem ser sequelas transitórias ou permanentes. Então, quando eu pego uma paciente que tem um quadro com muitas aderências, com muita doença, indicar para ela o que existe de melhor, muitas vezes, é também garantir que ela tenha um sucesso melhor nessa cirurgia. Algumas pacientes, por exemplo, chegam para mim e falam: doutor, mas eu não tenho como fazer por robô, é mais caro, enfim. E dependendo do caso, eu falo para ela: então eu não posso fazer a sua cirurgia. Por quê? Porque eu entendo que junto com a cirurgia dela, eu também estou junto. O sucesso da cirurgia dela, ela sair bem, significa que eu fiz bem meu trabalho. E se eu acho que eu não vou ter condições de oferecer um bom trabalho sem essa tecnologia, então eu não devo fazer essa cirurgia. Então, eu acho que hoje a paciente está aprendendo que investir na saúde dela é um investimento importante. E até pouco tempo isso não tinha. As pacientes conviviam com a dor, aceitavam, e hoje não. E aí, com o robô, obviamente, a gente continua pegando uma doença que tem alta complexidade e garantindo, assim, os benefícios da cirurgia minimamente invasiva. Menos dor no pós-operatório, retorno precoce para suas atividades, menos tempo de internação, menos risco de infecção. Então, é o que a gente quer oferecer para o paciente. Claro, e na verdade é tentar ao máximo, né, usar o que a gente tem de melhor, mas sempre individualizando, como tu falaste, não são todos os casos. Mas lembrar que, sem dúvida, né, a gente poder investir na gente e realmente olhar pra gente, isso é uma coisa que o meu podcast é eu, dona de mim, para isso, né, e por isso que eu trago aqui uma informação de qualidade, para que tu, de acordo com aquilo que tu sente, tu busque, né, essa informação e um profissional capacitado para pelo menos te mostrar os caminhos, né, para tu teres mais saúde. Isso é possível, isso é uma realidade, né? A cirurgia robótica hoje, as pessoas têm, né, uma ilusão, não é algo realmente que é impagável, né, por exemplo, e dependendo do caso é necessário e só pode ser por essa via. E lembrando também que as pacientes que têm endometriose vão ter uma dificuldade na reposição hormonal depois, né, Dr. Douglas, porque realmente a gente repor o hormônio que realmente é o que ativa os focos de endometriose, então isso é um outro papo para uma outra vez, de repente, mas lembrar aqui que a endometriose sim é muito prevalente
e que sim, a gente consegue trazer qualidade de vida e trazer bebês mesmo, né, de forma natural, né, eu trabalho com fertilidade, então eu não sou uma infertileuta que faz fertilização e tudo mais, então eu consigo, dentro de alguns casos, né, devolver essa funcionalidade de todo esse aparelho, né, ginecológico ali para ter a função de gestar, outras vezes não, mas sempre a gente tenta buscar o máximo que a gente tem, e o Dr. Douglas é meu parceiro nisso, né, e com todas as outras cirurgias. Espero ter conseguido trazer uma informação assim mais detalhada com o meu colega aqui, Dr. Douglas, muito obrigada. Eu acho que a mensagem foi passada de que, e até com detalhes, né, de que a endometriose é uma doença tratável, de que você pode engravidar mesmo tendo endometriose, e que se você tiver que ir para a cirurgia, tá tudo bem, temos várias opções, né, com segurança. Então, só agradecer você e espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre outros assuntos também. Eu fico muito feliz, agradeço o convite e acho que esses movimentos, igual o seu agora, são muito importantes, porque a gente hoje, quando vai para a internet, a gente tem um monte de informações com qualidade duvidosa ou até erradas. E a vinda dos médicos, dos profissionais que trabalham há muitos anos com isso, para dentro da internet, para dentro das redes sociais, é a possibilidade de alcançar um público cada vez maior com informação de qualidade, com informação precisa, baseada nas evidências, baseada nos estudos. Então, eu quero te parabenizar pelo projeto e tudo, e me coloco sempre à disposição, sempre que precisar de qualquer assunto que eu possa contribuir, será sempre um prazer. Muito obrigada. Diz o teu arroba, qual é o teu arroba? Ah, meu Instagram. Tá. No Instagram eu coloco bastante material sobre cirurgia robótica, sobre esteroscopia, sobre miomectomia, sobre as investigações de infertilidade. É @Dr. de DR Douglas Ribeiro. É isso Bem aí. simples assim. Confiram lá então, espero vocês para uma próxima conversa, espero poder ter ajudado, conto com vocês também para enviar esse material de qualidade para todo mundo que vocês sabem que sofrem com essa doença, e a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!